Alguma vez você já se perguntou quanto tempo ainda tem pela frente? Depois dos 70, cada dia parece contar mais, cada ano ganha um peso diferente, mais valioso, mais urgente. Talvez você já tenha notado isso em si mesmo, ou em alguém próximo. Enquanto alguns seguem firmes, ativos, cheios de energia, outros começam a sentir o corpo falhar, a memória escapar, a força diminuir. Mas e se eu te dissesse que o seu corpo já está te mostrando o caminho? Hoje você vai descobrir 7 sinais do dia a dia que podem revelar, com base na ciência, quanto tempo de vida ainda pode estar à sua frente. Esses sinais não são previsões místicas, nem achismos. São pistas reais, observadas em pessoas com mais de 70 anos, com vidas saudáveis. Depois de assistir a este vídeo, você vai entender quais sinais observar em si mesmo e nos seus hábitos diários, como aqueles que afetam seu sono, aumentam seu estresse, enfraquecem sua imunidade, reduzem sua vitalidade ou te afastam do convívio com outras pessoas, mas acima de tudo, descobrir como agir para evitar doenças silenciosas, desacelerar o envelhecimento e aumentar suas chances de viver mais e com mais saúde. E fique até o final, porque o sinal número 7 costuma ser o mais ignorado, também um dos mais decisivos. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho, para sua dose diária de conselhos de ouro para uma vida mais saudável, duradoura e feliz. Então vamos ao primeiro sinal. Ele é tão simples que você provavelmente nem pensa muito sobre isso, mas tem um impacto profundo na sua saúde. Ele pode parecer básico, porém revela muito. E a história de Lucy Mauro mostra exatamente isso. Lúcia tem 76 anos. Toda terça-feira, ela se arruma e vai ao clube do bairro para jogar dominó com as amigas. Já seu vizinho, Mauro, de 78, passa os dias em silêncio. Sua esposa faleceu há 6 anos, os filhos moram longe, e ele evita sair. Diz que o mundo lá fora ficou rápido demais. 2 vidas, lado a lado. Mas enquanto Lúcia ri, troca receitas e recebe abraços, Mauro assiste televisão em volume baixo, tentando preencher o vazio com vozes desconhecidas. O curioso é, fisicamente, os dois eram parecidos, boa saúde, mente ativa. Mas o tempo começou a tratar os dois de forma muito diferente. Hoje, um deles caminha firme, cheio de planos para o aniversário de 80 anos. O outro mal consegue lembrar onde guardou os óculos. A diferença entre eles começou com um detalhe simples, um sinal silencioso que muita gente ignora até ser tarde demais. A verdade é a seguinte: solidão não é só tristeza, é um veneno lento. Estudos mostram, pessoas socialmente isoladas têm mais chances de desenvolver depressão, doenças cardíacas, problemas de memória e até morrer mais cedo. Sim, antes de fumantes, ou pessoas com obesidade. A ciência é clara, o isolamento social é um dos maiores riscos para a sua saúde. E o oposto também é verdade. Laços sociais, mesmo pequenos, são como um escudo. Uma ligação de 10 minutos com um amigo pode reduzir o estresse. Um abraço pode liberar hormônios fortalecedores do seu sistema imunológico. Rir com alguém pode ser mais poderoso que alguns remédios. E sabe do melhor? Nunca é tarde demais para mudar. Lúcia não era sempre sociável. Foi depois de perder o marido que ela decidiu não se afundar no luto. Fez aulas de jardinagem, entrou em um grupo de leitura, e hoje sua rede é forte, colorida, viva. A boa notícia é, isso está ao seu alcance também. E pode ser o primeiro passo para uma vida mais longa, com menos dor e mais propósito. Mas, e quando o corpo para? E quando tudo está em silêncio, inclusive você? Porque o próximo sinal acontece no momento mais vulnerável do seu dia, quando você fecha os olhos. Ele pode parecer inofensivo. Um detalhe. Mas na prática, ele afeta tanto sua saúde física quanto mental. Vamos falar do segundo item da lista, padrões de sono. E antes de você pensar em pular esse vídeo, deixa eu te dizer uma coisa. O terceiro sinal da lista é bastante negligenciado, e é exatamente o que vem roubando sua energia, mesmo quando tudo parece bem. Então, continue comigo. O sinal seguinte pode mudar completamente a forma como você vê suas noites. Áurea e Pedro nos provam isso com detalhes. Áurea e Pedro têm a mesma idade, 74 anos. Moram no mesmo bairro. Frequentam o mesmo centro comunitário. Mas vivem de formas muito diferentes. Áurea acorda cedo, abre a janela, deixa o sol entrar. À noite, ela tem um ritual: chá de camomila, nada de celular, um livro leve e silêncio. Dorme antes das 22 horas. Acorda com disposição, memória afiada, um sorriso no rosto. Pedro, por outro lado,
Passa as madrugadas vendo TV ou rolando o celular. Dorme tarde, acorda cansado. E quando acorda, parece que nunca descansou de verdade. Vive esquecido, sente o corpo pesado. Culpa a idade. Mas será isso mesmo? A diferença entre eles não está no remédio ou na genética. Está no sono. Enquanto Áurea dá ao corpo a chance de se regenerar, Pedro acumula noites mal dormidas como quem empilha pedras nos ombros. E esse peso, uma hora cobra. Pouca gente sabe, mas depois dos 70, o sono não é mais opcional, é essencial. Durante a noite, o corpo entra em modo reparo. Músculos, hormônios, imunidade, até o cérebro passa por uma faxina. É nesse momento que toxinas ligadas a doenças como Alzheimer são eliminadas. Mas quando esse processo falha, o corpo paga caro. E Pedro, mesmo sem perceber, está acelerando o desgaste fácil de evitar. Você pode até pensar, eu só durmo mal de vez em quando. Mas e se esse de vez em quando já estiver cobrando um preço? E se o esquecimento, o cansaço constante, a falta de ânimo, não forem só coisa da idade? Estudos mostram, noites mal dormidas aumentam muito o risco de doenças cardíacas, diabetes, depressão. O pior, muita gente nunca investiga a razão da sabotagem do próprio descanso. Dormir bem é mais do que descansar. É sobreviver. E saber disso pode ser a diferença entre envelhecer com saúde, ou ver a vitalidade escorrer pelos dedos. E nós ainda estamos só começando. Esse foi o segundo sinal. Mas o terceiro da lista é ainda mais traiçoeiro. Ele não rouba seu sono, ele rouba sua paz. Corrói sua saúde por dentro, em silêncio, dia após dia. E pode estar extremamente presente na sua vida. É algo quase não levado a sério até ser tarde demais, o estresse crônico. E se você acha que ele só mexe com a cabeça, se prepare. Porque os efeitos no seu corpo podem te surpreender. Com Orlando e Cecília dá para ver o significado disso. Fica comigo até o fim, pois tem um detalhe lá no último sinal capaz de mudar a forma como você vê sua saúde inteira. Orlando e Cecília são amigos há quase 50 anos. Hoje, ambos são viúvos. Moram no mesmo prédio, tomam café juntos às vezes. Mas ultimamente, Cecília tem reparado algo estranho em Orlando. Ele vive com a testa franzida. Qualquer imprevisto vira um problemão. Uma fila no banco, um barulho no corredor, uma notícia na TV. Tudo deixa tenso. Quando ela pergunta se está tudo bem, ele sempre diz que sim. Mas suas mãos vivem trêmulas. O rosto, cansado. O corpo, rígido. Ele reclama de noites mal dormidas. E vive com dor no estômago. Cecília é diferente. A vida dela não é mais fácil. Ela perdeu o marido. Também tem contas, dores, lutos. Mas ela aprendeu a pausar. A respirar antes de reagir. A caminhar no parque. A dizer não quando precisa. E, acima de tudo, a não carregar sozinha o peso do mundo. O que separa Orlando e Cecília não é a idade. Nem algo do lado de fora. Se passa dentro deles. O estresse crônico não grita. Ele sussurra. Se esconde nos detalhes, em um aborrecimento constante, em uma preocupação permanente. E aos poucos, ele apodrece a saúde por dentro. Pode não aparecer nos exames. Mas aparece no coração, na memória, na imunidade. Depois dos 70, ele não é só um incômodo emocional. Ele se torna um inimigo físico, silencioso, destrutivo. Pressão alta, insônia, inflamações, problemas digestivos, envelhecimento precoce. Tudo pode ser alimentado por ele. E talvez ele já esteja aí com você. Naquele aperto no peito que virou rotina. Na irritação crescente por qualquer coisa. Na mente exausta, mesmo depois de horas no sofá. Mas e se você só perceber quando for tarde demais? A boa notícia: é possível virar o jogo. Não com fórmulas mágicas, mas com pequenas práticas. Respiração profunda. Contato com a natureza. Conversas sinceras. Momentos de silêncio. Não significa apenas sentir-se melhor. É viver melhor, por mais tempo. Essa mudança desacelera o envelhecimento. Melhora o sono. Reduz inflamações. Fortalece o cérebro. E talvez seja mais fácil do que você imagina. Mas só se você perceber a tempo. O próximo sinal é extremamente sutil, porém muito perigoso. Ele pode estar escondido em um detalhe continuamente ignorado. Algo inofensivo, mas um dos primeiros indícios de que o corpo está desligando por dentro.
Porque quando o apetite some, pode não ser só desânimo. Pode ser o corpo tentando avisar algo muito maior. Norma e Ademar deixam isso bem claro. No fim deste vídeo, tem um alerta pouco conhecido, mas ele pode mudar tudo sobre como você cuida da sua saúde hoje. Norma e Ademar moram na mesma cidade. Ambos passaram dos 70, vivem sozinhos. Norma adora suas pequenas rotinas. Toda semana ela vai à feira, escolhe frutas da estação, prepara seus almoços com calma e ainda separa um docinho para depois. Diz que comer bem é seu jeito de continuar firme. Já Ademar, ultimamente, anda diferente. Antes, preparava suas refeições com gosto. Agora, os armários estão cheios de biscoitos e sopas instantâneas. Às vezes, ele passa o dia comendo só um pão com café preto. É que não sinto fome, ele diz. Mas o olhar está mais opaco. As roupas, mais largas. O passo, mais arrastado. Ele ainda não percebeu. Mas o corpo já começou a sussurrar. E se ele continuar ignorando, o próximo passo pode ser o silêncio completo, aquele que chega quando o organismo já não consegue mais reagir. A perda de apetite raramente é só sobre comida. Pode ser o reflexo de um corpo sobrecarregado, de um intestino funcionando mal, de uma tristeza batendo a porta. Às vezes, é o sinal mais precoce de uma doença que ainda nem mostrou a cara. Enquanto Norma mantém a energia, a imunidade e até a lucidez, em parte porque se alimenta com prazer e variedade. Ademar está, sem saber, deixando o corpo se acostumar a viver com menos do que precisa. O mais perigoso? Isso parece inofensivo no começo. Mas quando a alimentação enfraquece, outras partes do corpo caem junto. Músculos murcham. O cérebro desacelera. O sistema imune falha. E tudo isso começa com algo que parece pequeno, um prato deixado de lado. Uma refeição adiada. Uma desculpa repetida. Se o seu apetite sumiu. Se você tem comido por obrigação. Se está perdendo peso sem nem tentar. Talvez seu corpo já esteja pedindo socorro. Ignorar isso pode custar caro nos próximos meses ou nos próximos anos. O próximo sinal pode estar agindo despercebido, até o dia em que ele te faz cair. Literalmente. Vamos falar sobre o equilíbrio. E como perdê-lo pode ser o primeiro passo para perder também a sua autonomia. Dona Hilda e Cláudio são exemplos disso. Logo mais, vamos revelar o sinal mais invisível de todos, ele aparece por último, mas avisa que o corpo inteiro já está no limite. Dona Hilda adora cuidar do jardim. Mesmo aos 76 anos, poda as flores com destreza, equilibrando-se com firmeza no solo irregular. Já Sr. Cláudio, parou de sair sozinho de casa. Aos 78, diz que é por causa do sol forte. Ou do vento. Mas a verdade é outra, ele teme cair. O primeiro tropeço veio de surpresa. Um chinelo fora do lugar. Depois, foi a bengala sempre acompanhando seus passos. Enquanto Hilda caminha ereta, sobe degraus sem esforço, Cláudio começa a evitar até os convites para almoços em família. Não por falta de afeto, mas por medo de não conseguir levantar da cadeira. Duas histórias parecidas no papel. Mas no corpo, uma diferença silenciosa começou a separar os caminhos dos dois. Um simples teste pode dizer mais do que parece. Fique de pé e tire um pé do chão. Consegue se manter assim por 10 segundos? Pode soar como brincadeira, mas médicos ao redor do mundo usam exatamente esse teste para avaliar riscos graves. Porque quem não consegue manter o equilíbrio por 10 segundos pode ter maior risco de quedas, hospitalizações, até de morte precoce. Sim, é difícil ouvir isso. Mas o corpo avisa. Sempre. E equilíbrio não é apenas uma questão de força. É um esforço conjunto entre músculos, cérebro, nervos, olhos. Quando algo falha nesse time, os tropeços começam a se repetir. Você começa a se apoiar mais, arrastar os pés, hesitar em virar o corpo rápido. E muitas vezes, o primeiro grande tombo acontece quando você menos espera. Um tapete. Um degrau. Um passo apressado no escuro. Então, de repente, sua vida gira em torno de uma recuperação. A boa notícia: equilíbrio é como um músculo. Ele pode, e deve, ser treinado. Caminhadas com obstáculos, exercícios simples de estabilidade, fisioterapia. Até levantar da cadeira sem usar as mãos ajuda seu corpo a lembrar como é se sentir seguro. E a mente, a confiar novamente em cada passo. Ficar de pé é essencial. Mas mais importante do que apenas não cair é ter força para se levantar, dia após dia.
Às vezes, essa força está onde ninguém está olhando, no modo como você segura uma xícara. Ou como aperta a mão de alguém. Esse é o próximo sinal da lista. E se você acha que um aperto de mão é só um gesto social? Espere até descobrir o quanto ele revela sobre como estão as coisas dentro do seu corpo. Para entender isso, vamos falar de Antônio e Marina. Fique comigo até o final. O último sinal da lista talvez seja o mais urgente. Antônio sempre cumprimenta todo mundo com aquele aperto de mão firme. É aposentado, 74 anos, e faz questão de carregar suas próprias compras, para não enferrujar, como diz. Dona Marina, sua amiga de bingo, é 2 anos mais nova. Sempre elegante, unhas feitas, mas... o aperto de mão? Frágil. Quase como se estivesse com medo de quebrar. Ela diz ser só sensibilidade, que com o tempo a gente vai ficando mais delicada. Mas a verdade veio em silêncio. Primeiro ela deixou de abrir potes. Depois, passou a pedir ajuda até para carregar a bolsa. E um dia, teve dificuldade até para segurar a xícara de café. O corpo dela foi avisando, mas ninguém estava prestando atenção. Nem mesmo ela. Se você puder, aperte a mão de alguém agora. Note, foi firme. Ou escapou como se nada estivesse ali. Esse gesto simples, até automático, pode ser um grito do seu corpo, tentando chamar atenção para algo se aproximando. Porque o que parece apenas um cumprimento pode ser, na verdade, um sinal precoce de fragilidade muscular. Clínicas ao redor do mundo estão usando a força do aperto de mão como um indicador de saúde geral. E isso não é exagero. Estudos mostram, um aperto fraco pode estar ligado à perda de massa muscular, má circulação. Até risco aumentado de doenças cardiovasculares. É como se o corpo estivesse sussurrando, estou perdendo força. E não é só nas mãos. Porque quando você começa a sentir dificuldade nas mãos, muitas vezes o resto do corpo já está ficando mais frágil também. E isso tem consequências sérias. A perda de força vem acompanhada da perda de autonomia. Você começa a depender mais dos outros, às vezes sem nem perceber. Abrir uma garrafa, carregar sacolas, subir uma escada. Coisas simples vão ganhando o peso do impossível. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Você pode reverter isso. Exercícios simples, como apertar uma bolinha de borracha, usar elásticos ou fazer pequenas caminhadas com peso leve, ativam não só os músculos, mas também sua autoconfiança. Porque cada vez que você reconquista o movimento, você manda uma mensagem clara para o seu corpo: você ainda está forte. E agora chegamos ao último sinal. Aquele que está com você o tempo todo. Ele literalmente caminha ao seu lado, mesmo assim pode passar despercebido. Se suas mãos conseguem prever o futuro do seu corpo com um simples toque. Imagine o que sua velocidade de caminhada pode revelar sobre a sua vida inteira. Vamos falar disso na história de Carlos e Bernadette. Carlos e Bernadette têm a mesma idade, 75 anos. Frequentam o mesmo mercadinho, até tomam o mesmo café de manhã. Mas basta observar um instante, para perceber que vivem em tempos diferentes. Carlos caminha como quem tem pressa de viver. Passos firmes, olhar à frente, sobe a calçada com facilidade, atravessa a rua sem hesitar. Bernadette, por outro lado, desacelerou. Ela para cada esquina. Hesita antes de cada passo. Seu corpo se inclina levemente para a frente, como se o chão chamasse por ela. O rosto tenta disfarçar. Mas a verdade se esconde na lentidão dos pés. É aí que mora o perigo. Porque muitas vezes, o corpo começa a desistir, antes mesmo de você perceber. Estudos mostram, a velocidade da sua caminhada pode ser um dos sinais mais claros da longevidade. Mais até do que níveis de pressão ou colesterol. Parece simples, mas caminhar com ritmo exige muito mais do que as pernas. É seu coração, seus pulmões, sua mente, sua força muscular, todos trabalhando juntos. Por isso, quando seus passos ficam mais lentos, quando as pernas hesitam, quando você evita andar sem nem saber por quê, talvez o corpo esteja tentando te contar algo. E se você ouvir a tempo, ainda pode responder. A boa notícia: você pode mudar o ritmo da sua história. Caminhar todos os dias, subir escadas, fazer pequenos exercícios de perna. Tudo isso pode reacender dentro de você algo que parecia perdido, o prazer de viver com liberdade, leveza e propósito. E se a velocidade dos seus passos já diz tanto sobre seu futuro? Espere até descobrir que há algo ainda mais poderoso. É saber se o seu corpo pode te levar até os 100 anos.
E se você tem entre 60 e 80 anos? O próximo vídeo é essencial. Nele, você vai descobrir sinais surpreendentes que indicam se você está no caminho para viver muito mais. Então, se você tem entre 60 e 80 anos, assista ao próximo vídeo para descobrir se você pode chegar aos 100.